Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um vídeo de como eu quase quebrei a conta da minha corretora no qual eu opero Forex, simplesmente por adotar um comportamento de arrogância. Obviamente que não me sinto orgulhoso em fazer esse vídeo, né? Arrogância é uma das características que eu menos prezo em uma pessoa e se ver numa posição como essa não é nada confortável, mas a admissão também é bem importante. Eu tenho certeza que a maioria de vocês jamais cometeria esse erro que eu cometi, mas alguns podem vir a cometer e eu queria compartilhar essa experiência com todos vocês. Bem, a operação que eu fiz foi no barril de petróleo, eu vou explicar um pouco mais para frente em detalhe os erros que eu cometi e também o que eu fiz para sair dessa situação. Mas o importante é ressaltar que a gente nunca tem 100% de certeza para onde o mercado vai se movimentar. Vide, né, toda essa crise gerada aí pelo coronavírus, muitos fundos não se protegeram e perderam um valor bem significativo. E nessa operação vocês vão ver também que eu decidi não me proteger, tendo a confiança que o preço do barril ia subir. E, enfim, a história eu vou contar ao longo desse vídeo. Para quem acompanha os mercados, os noticiários, sabe que o preço dessa commodity praticamente despencou. Os contratos de maio que já venceram chegaram a ser negociados a menos 37 dólares por barril e eu me vi embarcado, comprado e vendo o preço da commodity derreter. Além disso, né, depois vestindo a camisa da humildade novamente, eu também vou mostrar como eu saí dessa situação sem prejuízo, como eu falei, sendo humilde novamente e também usando um pouco de cabeça fria e também tendo sorte. Para quem não me conhece, eu trabalhei na indústria de óleo e gás durante muito tempo, por mais de 15 anos. Os 8 últimos anos trabalhando em avaliação de ativos de óleo e gás numa multinacional. Deixa eu até ver se eu consigo dividir uma imagem aqui, que é basicamente uma foto. Eu sou esse gordinho aqui, ó, tá na frente para sair na foto, sem gravata, que foi uma reunião, a reunião final lá em Londres, para basicamente fechar um deal, né, um M&A, de uma empresa lá na Inglaterra, que gerou, né, as cifras geraram em torno de 70 bilhões de dólares a aquisição dessa companhia inglesa. Então, deixa eu passar meu vídeo para cá e aumentando aqui. Então, por ter trabalhado mais de 15 anos nesse setor e continuar acompanhando todas as notícias, porque é um setor que eu gosto bastante, inclusive quem tiver curiosidade ou quem gostar também desse mercado, eu sugiro esse livro aqui, tá? Petróleo, uma história mundial de conquista, poder e dinheiro. Eu me vi relativamente confortável em fazer essa operação e sem me proteger, e agora eu vou mostrar mais em detalhes o que aconteceu. Primeiro ato, a arrogância. Quando eu analisava o gráfico do preço do barril de petróleo, e esse é do WTI, petróleo americano, eu observava que em 2008, quando houve uma contração bem significativa da demanda, o preço do barril alcançou a faixa dos 34 e 35 dólares por barril, que foi a sua mínima. Em 2016, quando houve a explosão da produção de shale dos produtores americanos, e não o acordo entre esses produtores, Arábia, Rússia, o preço ele chegou a alcançar a mínima dos 26, 27 dólares por barril. E só se a gente fosse mais lá atrás, em 2001, 2002, que a gente viu o preço alcançar a faixa aí dos 15, 16 dólares por barril. Um dos grandes erros que eu também cometi foi subestimar essa crise do coronavírus no que diz respeito aos preços do barril de petróleo. Porque, na verdade, essa crise acaba sendo um mix do que aconteceu em 2008, com relação à contração da demanda, e em 2016 também, quando não houve um acordo entre os principais produtores de petróleo. Então, num contexto maior, nenhuma situação que aconteceu no passado poderia servir de parâmetro para uma tomada de decisão, como foi a que eu fiz. Passando aqui para minha tela do MetaTrader, vou fazer algumas observações que são as seguintes. Em vermelho, vocês podem ver que eu tenho marcado alguns suportes e resistências.
reforçando aqui com essas setas. Depois que saiu o anúncio do acordo entre o OPEC+, e a Rússia, a gente observa que os preços eles chegaram a subir de forma significativa e depois ficaram trabalhando dentro desse intervalo de 24 e 27 dólares por barril. Vocês podem ver aqui que eu cheguei até a discutir com alguns amigos, a gente tem um grupo no WhatsApp bem legal, né? Deixa eu passar aqui. Legal. É que o Estevão, né, que inclusive faz o vídeo aqui no Metanoia também, né, falando que achava que o preço ia chegar nos 18 dólares, eu falando que achava que não passava mais dos 24, e o André, que foi outro xará que trabalhou comigo também na Shell, falando também que achava que o preço ia voltar. De qualquer forma, a gente pode ver que o preço ele ficou trabalhando bastante tempo aqui, essa faixa dos 24 e 27 dólares, e depois realmente voltou a cair. Aí, com base nessa postura super arrogante, eu decidi fazer uma compra aqui na casa dos 20 dólares por barril, assumindo que o preço do barril ia subir e ia voltar lá para a casa dos 27. Eu fiz isso à noite, né? O mercado fica aberto 24 horas por dia, então fiz à noite antes de dormir e sem colocar o stop loss. Então vocês podem ver que eu tomei uma atitude completamente arrogante, irresponsável, kamikaze. Esse gráfico é o gráfico de 4 horas e quando eu acordei no dia seguinte, o preço do barril de petróleo operava aí na faixa dos 17 dólares por barril e eu já computava um prejuízo de aproximadamente 150 dólares, que no câmbio de hoje dá quase R$1.000. Ou seja, eu acordei de um dia para o outro com menos R$1.000 no bolso, só porque eu tomei uma atitude irresponsável, achando que eu sabia mais do que o mercado. Iniciando o segundo ato, a volta da humildade, que eu nunca mais a perca, e fazendo uma recapitulação antes, eu fiz uma compra no barril de petróleo antes de dormir, mais ou menos aí na casa dos 20 dólares por barril. Acordei no dia seguinte com um preço bem abaixo do que eu tinha comprado, computando um prejuízo aí na casa de 150 dólares ou R$1.000. E ao longo desse segundo dia eu vi que realmente eu poderia estar errado. E aí nessa corretora que eu opero, que é a Ace Markets, você pode entrar com uma ponta compradora e uma ponta vendedora no mesmo ativo, que você fica com uma operação comprada e uma operação vendida. Nesse momento eu ainda tinha um prejuízo aí na faixa de 150 dólares, e se porventura o preço caísse na madrugada desse segundo dia, eu continuaria com esse prejuízo de 150 dólares e depois, né, teria tempo suficiente para ver o que eu poderia fazer para reverter esse prejuízo. Como vocês podem ver, tanto na madrugada como no decorrer ao longo do dia, o preço do barril basicamente despencou. E se eu não tivesse feito esse hedge, ou seja, se eu não tivesse assumido uma postura mais humilde que realmente eu poderia estar errado, eu praticamente teria quebrado essa minha conta. E iniciando um ato final, sorte e cabeça fria, obviamente que eu ficava com um gráfico do barril de petróleo aberto na minha tela para tentar sair dessa situação da melhor forma possível. Mas um ponto importante é que eu só opero um ativo por vez. Então, quando abre o mercado brasileiro aqui às 9 horas, eu simplesmente me esqueço ou tento me esquecer do mercado lá de fora. De qualquer forma, o gráfico do petróleo ficava ali aberto e teve uma hora que eu dei uma olhada para o preço do barril de petróleo e vi que ele vinha fazendo movimentos ascendentes. A gente pode ver esse suporte aqui levemente inclinado para cima e que em um determinado momento fez um movimento muito forte para cima, né? Um movimento de rompimento. Nesse momento, né, eu fiz um movimento projetado usando Fibonacci. Deixa eu colocar aqui, né, que é basicamente essa projeção, e vi que o preço tinha o potencial de alcançar aqui a faixa dos 10 dólares por barril. Nessa faixa eu já conseguiria sair sem prejuízo dessa operação. Sendo assim, eu encerrei a minha posição de venda, bem aqui embaixo, e consegui encerrar a minha posição comprada aqui em cima,
saindo sem prejuízo depois de ter feito tanta besteira. Então, para dar um overview um pouco melhor dessas duas operações, vocês podem ver aqui na ponta comprada, eu comprei aqui na casa dos $20 e encerrei a operação com prejuízo aí na faixa dos $10. E a ponta vendida, que foi a ponta do hedge, eu entrei aqui vendido na casa dos $17 e encerrei a operação com lucro na faixa aí dos $7 por barril. A próxima tela, ela ilustra um pouco melhor, né, como foram essas operações em termos financeiros. Então aqui, para a ponta comprada, né, eu saí com um prejuízo de aproximadamente $500 ou R$ 2.500, mais a ponta vendida, a ponta do hedge, eu consegui sair com um lucro, né, de praticamente $500, o mesmo valor, que também são equivalentes a R$ 2.500 ao câmbio de hoje. Então, pessoal, a gente está aqui para compartilhar dias de glória e dias de luta também. Vocês viram que a arrogância quase me fez quebrar a conta da corretora lá de fora e que o restabelecimento da humildade foi muito importante, primeiro, para eu minimizar o prejuízo e, segundo, para eu reverter essa posição e conseguir sair dela no 0 a 0. Bem, se eventualmente não conseguir explicar ou detalhar alguma coisa que vocês queiram entender um pouco melhor, é só deixar seu comentário aqui no YouTube. Caso vocês queiram também, a gente está presente no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente tem um site bem legal também, o www.metanoiatrading.com.br. Tá bom? Agradeço aí a atenção de todos. Caso tenham achado útil esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, dê um like e compartilhem com seus amigos. Grande abraço, bora pra cima e humildade sempre.